continuidade, pessoal, do vídeo anterior, vamos cadastrar o usuário então. Então vamos ver aqui menu TOTUS Moda, administração, manutenção, componente ADM FM026, manutenção de usuário, tá? Tudo que vocês verem com um parênteses com asterisco dentro, né, são campos que o sistema gera o código automaticamente sequencial, tá? Então, se eu pressionar um tab, ele já me sugeriu um código aqui, mas nada impede, tá, pessoal, de vocês utilizar, e eu gosto de fazer muito isso, que é separar códigos por empresa. Então, por exemplo, eu deixo do 1 ao 100, por exemplo, para os usuários da empresa 1, do 200 ao 300, por exemplo, da empresa 2, algo nesse sentido, para quando você visualizar ali o código do usuário, você já saber de que empresa que ele trabalha, ok? Mas fica livre a escolha do código, tá? Vou descrever o nome. É importante ter quanto maiores informações aqui do nome, melhor, tá? O login, que é um login reduzido aqui, que é obrigatório informar, por mais que eu tenha um login de 20 dígitos, né, que é configurado por parâmetro que a gente viu no vídeo anterior, eu sou obrigado a informar esse login reduzido, tá? Então, se eu informar um login que já existe e pressionar Tab, o sistema ele vai me acusar que já existe esse login, tá? O tipo de privilégio que eu vou usar é o padrão. A pessoa, ela fica mais obrigatória aqui, tá, pessoal? Não quer dizer ele não tem asterisco, ele não é obrigatório no cadastro, mas ele serve quando você vai utilizar ali a parte do CRM, né, do TOTUS Moda. Aí ele torna obrigatório ter o funcionário vinculado aqui, tá? O tipo de bloqueio, no caso, ele já traz como liberado, mas eu posso vir e bloquear se acaso for necessário, né, tanto pelo sistema ou pelo administrador. Quantidade de acessos, tá? Essa quantidade de acessos eu deixo em branco aqui, pessoal, e, por exemplo, o cliente, o ambiente em si, tem, vamos dizer, 3 licenças ali para usar do Store Plus, né? E eu deixar sem informação aqui de quantidade de acessos, aquele usuário vai poder abrir 3 vezes o sistema, tá? Então, é interessante você vir aqui e colocar qual a quantidade de acessos que pode ter. O login de 20 dígitos, então vou colocar aqui Adriano Ribeiro e vou pressionar o F3 para gravar. Então aqui ele me grava o usuário aqui que cadastrou, né? E se teve alguma alteração ele vai me trazer aqui embaixo, data e hora, ok? Nesse caso, esse usuário foi cadastrado agora, então ele não consegue acessar o sistema porque não tem nenhum componente liberado para ele. Qual o próximo passo? Vir aqui na senha, vou definir uma senha, geralmente a gente coloca um 2, 3, tá? E confirma. Porque o usuário depois, ele pode vir nessa bolinha aqui, ó, e você vai ter que liberar esse acesso para ele, né? Vir nessa bolinha e tem a opção ali de alterar senha, tá? Aí ele vai lá e altera a senha conforme for necessário. E um detalhe, tá? No caso da senha, tá, pessoal? Ele valida que letra maiúscula e minúscula. Então tome cuidado ali na hora de cadastrar para não ter nenhum problema. Perfil componente é onde eu cadastro os componentes de forma manual. Então, por exemplo, PES FM010. Qual o nível de acesso? Consulta, consulta barra inclusão, consulta, inclusão, alteração, consulta, inclusão, alteração e exclusão. Detalhe, no cadastro de pessoa, essa parte de exclusão ela é válida, por exemplo, se eu quero remover um endereço, um telefone, um e-mail, mas ele não exclui o cadastro da pessoa. Se você somente inativa ou bloqueia, tá? A empresa, se eu clicar 2 vezes, ele vai me aparecer as empresas. Então, vou marcar, vou pressionar o maisinho ou o F5 e posso colocar outro componente, aqui, ó, no caso, para FM060. Qual o nível de acesso? A mesma coisa, e a empresa, e salvo com F3, ok? Então, salvei. Esse usuário tem acesso a esses dois componentes e assim eu vou criando aqui manualmente. Se eu clicar 2 vezes, ele vai me abrir os componentes, tá? Você pode vir marcar aqui também e confirmar, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui 2 componentes liberados. Aqui, se eu incluir um componente aqui, eu quero remover, ele não permite aqui através do F8, tanto que ele nem tem o xizinho aqui, tá? Então, a remoção é em outro componente ali que a gente vai ver, ok? Então, liberei aqui, ó, remover perfil. Posso vir aqui, marcar e excluir, ó. Sim, um registro excluído. Não há necessidade de salvar, tanto que ele nem tem a opção aqui do F3, tá? Se eu der ESC e entrar no perfil componente, vai ver que só tem um acesso liberado, tá? Perfil empresa. Esse daqui é um formato de liberação
que você pode, através do menu, né, que o sistema traz aqui, e detalhe, tá, pessoal? Essa parte de cadastro de usuário, ela só fica responsável e definida e liberada para usuários com privilégio administrador, tá? Privilégio padrão ou qualquer um outro, ele não deixa você fazer manutenção ou cadastrar usuários, tá? Então, por exemplo, vim aqui em entrada, pedido de compra, manutenção. Opa, manutenção. Então, ele me trouxe todos os componentes que está relacionado à manutenção do pedido de compra. Posso vir e marcar mais de um, marcar conforme for a necessidade, tá? Se eu marcar e for aqui tentar desmarcar, ele me pergunta se eu quero remover, tá? E aqui eu tenho o nível de acesso, que entra aquela legendinha lá, que é consulta, inclusão, toda aquela legenda que a gente viu lá anteriormente. Se eu colocar que ele vai ter o nível 5, que é o nível total, e pressionar Tab, ele deseja replicar esse nível para todas as empresas. Se eu colocar sim, ele vai replicar para a empresa 1, 2 e 3. Se eu colocar não, fica somente nessa empresa, tá? Não há necessidade de salvar também. Então, se eu pressionar um ESC e vir aqui em perfil componente, aquele que eu marquei está aqui liberado, tá? Então não há necessidade de você vir e ficar marcando ali, tá? Pressionando F3. Então vamos aqui de novo. Entrada, fio. Tem muitos componentes que você, por exemplo, eu marquei esse, tá? Tem muitos componentes que ele não traz aqui na tela, aqui, por exemplo, assim, no menu, porque eles pertencem a um outro componente, estão relacionados a um outro componente, né? Então, por isso que muitas vezes, através aqui, de repente, você libera o componente, mas não está mostrando, mas talvez ele está relacionado a um outro. Por exemplo, o PES FM010. Na hora que eu for consultar um cliente, ele abre, por exemplo, o PES FL 026, por exemplo, ou 024, que é uma consulta, tá? Então, muitas vezes, ele pode não trazer aqui, mas é obrigatório ou necessária a liberação, se acaso o usuário precisar daquele acesso, tá? Então, aqui, ó, lista componente, é a mesma coisa. Vou colocar 5. Não, só vai estar liberado a ele. Se eu vir aqui, marcar esses dois, 5. Não. Então ele fica liberado somente aquilo que eu vou marcando. Se eu teclo Tab aqui, ó, na hora de selecionar aqui, ó, eu pressiono 5. Ou conforme for o acesso, né? E coloco sim, ele replicou para todo mundo, tá vendo? Para todas as empresas. Então é uma forma também de liberar, tá? Esse login empresa, por mais, por exemplo, aqui no perfil componente, eu tenho acesso aqui, que foi liberado a empresa 1, empresa 2 e a empresa 3. Mas esse usuário, eu só quero que ele tenha acesso, por mais esteja liberado, somente na empresa 1. Então, se eu fizer isso, por mais que no perfil componente eu tenha liberado outras empresas, ele só vai conseguir se logar na empresa 1, porque eu defini que é a empresa 1, tá? O nível PDV, isso aqui é mais voltado ali para o TOTS Moda PDV, tá? Não utiliza aqui na retaguarda, no back office, tá? Então não há necessidade de preenchimento, somente se for a nível do TOTS Moda PDV, que eu tenho a nomenclatura de gerente, administrador, e entre outras, e também caixa, pré-venda, tá? Aí depende muito de como vai utilizar lá no TOTS Moda PDV, tá? Tem a parte de equivalência. ADM FM 030. Tem dois componentes. Esse aqui é o mais antigo, aonde eu coloco o meu usuário, por exemplo. Um usuário, vamos clicar aqui, vamos pegar, pressionar F4, vamos pegar um usuário caixa. Tá? Ele tem acesso na empresa 1 e eu vou liberar exatamente para esse daqui. Então vamos clicar, pegar ele ali, ordenar aqui. Aqui, Adriano Ribeiro. Qual empresa que eu quero liberar ele? Posso vir aqui e marcar mais de uma empresa. Só na empresa 1. F4, me listou os componentes que esse caixa aqui tem liberado e vou salvar, ele replica para os demais. Tem a parte aqui de restrição também, que eu posso também pressionar F4 e F3 para ele gravar. No caso desse usuário caixa, ele não tem nenhuma restrição liberada. Essas restrições, tá, pessoal? Deixa eu pressionar uma ESC aqui, a gente vai ver em outro vídeo. Mas, por exemplo, eu posso ter acesso total nesse componente, mas ele sempre fica aqui, ó, se eu der F1 aqui na tela, fica aqui as restrições, tá? Mas, por exemplo, eu posso ter acesso ao componente, por exemplo, de cadastro de fatura, o FCR FM001, acesso total. Mas eu não quero que todos tenham acesso a cadastrar uma fatura manual. Para isso que servem as restrições, ok?
E isso, a vantagem é que um usuário administrador ele consegue se autoliberar e no caso de uns outros usuários que não seja administrador, precisa que o administrador libere, tá? Então vamos pegar aqui o meu usuário que eu criei, ele aqui, ordenar, aqui, equivalência, DMFP022, pegar. Então aqui eu peguei o usuário origem, a empresa, para buscar aqui os componentes e os acessos que esse usuário origem tem, vou replicar para a empresa 2 para esse usuário. E aqui essa quantidade, conforme eu falei, é a quantidade que esse usuário tem já liberado dentro do sistema, tá? Então aqui ele tem com 8 componentes, uma quantidade de acesso cadastrada. Então eu vou marcar esses dois e vou processar. Pronto, replicado o acesso baseado aqui nas informações que eu acabei de selecionar, ok? Então esse formato aqui de equivalência, de duplicação de perfil do usuário é bem importante porque você não consegue, não é somente a liberação de componentes, mas várias opções aqui que o sistema traz aqui para você selecionar, tá? Não há necessidade de salvar também. E aqui eu posso incluir também no usuário destino mais de um usuário, não quer dizer que seja só um usuário, posso ir colocando um embaixo do outro e depois processar, tá? Grupo. O grupo é relacionado, que a gente vai ver em outro vídeo, a grupo de menu. Ou seja, se eu utilizo o grupo de menu, eu não preciso utilizar esse perfil componente, tá? Não quer dizer que você não possa utilizar, mas quando você trata por grupo, eu vou clicar aqui, ó, fica tudo relacionado dentro de um grupo, por exemplo, cadastro de pessoa. Todos os componentes que se referem a cadastro de pessoa fica relacionado dentro dele. E aqui eu posso vir, selecionar a empresa, que vai ter acesso, e atualizar. Então, todos, deseja a descrição? Não. Todos os componentes que se referem ao cadastro de pessoa, no caso, que foi liberado, ó, está relacionado dentro desse grupo. Então, ou seja, vamos se dizer que todo mundo que tem acesso a esse grupo precisa de uma determinada, de um novo componente. Basta eu liberar no grupo e todos que estão relacionados a esse grupo terá esse benefício desse acesso, como também a exclusão. Se eu excluir algum componente que está relacionado a esse grupo, todos vão perder o acesso. Isso daqui é muito legal quando você tem setores dentro da empresa, né? Então você pode criar vários grupos de menus, cada um para cada finalidade, para cada setor, e liberando os grupos aqui dentro dos usuários, fica muito mais prático, tá bom? Então tem essa opção aqui de grupo que fica bem legal de trabalhar. A opção aqui de representante, cliente, essa opção de representante é utilizado quando o tipo de perfil que é representante, ou seja, vai utilizar aquele menu de representante por dentro do RP. Aí a necessidade do representante aqui, tá? Mesma coisa, cliente, fornecedor e tem a parte de observação, se você quiser cadastrar alguma observação específica aqui no cadastro desse usuário, tá? Então, no caso aqui da senha que a gente viu, eu preciso liberar aqui, ó, o GFR002, que é senha de usuário. Vou colocar aqui e salvar. Se esse usuário for necessário alterar a senha, ele vai vir aqui, ó, e ele tem aqui, ó, alterar. Essa mensagem aqui, tá, pessoal, tá dando porque o meu usuário não permite fazer alteração de senha por dentro do sistema, tá? A gente faz em outro lugar, mas de vocês vai ocorrer normalmente, ok? Então, essa parte de liberação de acesso, de cadastro de usuário, liberação de acesso, privilégio, perfis, né? É isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. Neste treinamento, Latitude de revisão, vimos como cadastramos um usuário, a questão de licenças e detalhe importante que é bom frisar. A parte de cadastro de usuários, ela só fica liberada para usuários com privilégio administrador, tá? Qualquer outro privilégio que não seja um administrador, não fica liberado. Por mais que seja liberado o acesso ao DMFM 026 para um usuário padrão, não vai conseguir ter acesso, que ele é específico para usuários administradores, tá bom? Obrigado e até a próxima.